Mudando de assunto, agora a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Leite, que está aqui com a gente mais uma vez. Olá. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ótimo. E você? Tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez ao Revista, Eu que viu? agradeço. Fica à vontade. Vamos conversar sobre, infelizmente, assuntos que a gente gostaria de estar falando números diferentes, né? A gente gostaria de repercutir aqui números benéficos para a nossa sociedade. Ah, a violência está diminuindo. Pode até ser que esteja, mas de uma forma ainda muito tímida. A gente vai comentar tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu espero você aqui no Revista da Cidade. O Dr. Eduardo Leite também está aqui te esperando. A gente volta já. Já estamos de volta com Revista da Cidade. Vamos agora conversar sobre a nossa segurança, sobre a violência aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Estou recebendo mais uma vez aqui no Revista da Cidade o Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo. Seja bem-vindo ao Revista de novo. Bom dia. Bom dia. Tá preparada já? Ai, tô. Tem que estar, né? Cada dia que passa tá mais perto, né? Lógico. Com certeza. Mas isso, sem dúvida, vai dar tudo certo. E preparada para sentir saudade daqui também, né? É um pouquinho só. Daqui a pouquinho você tá de volta e o bebê tá aqui, correndo aqui. Não vai demorar rápido, muito. Viu? Olha, com a Luna aconteceu assim, um piscar de olhos, ela já tá aí, ó, correndo e falando tudo que tem direito e mais um pouco. Isso não tem a sombra de dúvida. É bom demais. Fazendo arte aqui no estúdio. Gostou da nossa decoração de Natal? Tá linda. Obrigada. Parabéns. Tá tudo bonitinho Vamos demais, entrar né? o ano 2013 certamente com muita energia, com muita força e vai ser um ano melhor, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Para você mais ainda, né? Ah, isso sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, doutor? Obrigada pela parceria que a gente estabeleceu esse ano aqui e que ela continue também nos próximos anos. A gente conta com isso. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço o carinho que vocês têm me recebido e, sem dúvida nenhuma, vamos continuar falando sobre esses temas, né? Temas não muito agradáveis, entretanto necessários, como nós temos falado nessas últimas semanas. É verdade, porque como a gente sempre diz, a população está em alerta e tem que ficar sempre atualizada do que está acontecendo, dos locais da cidade principalmente, aonde a violência está tendo aí uma explosão maior, como foi o caso desse final de semana. De sábado para domingo parece que a gente teve uma situação um pouco mais tranquila, de repente de domingo para segunda, um número enorme de mortes de novo, né? Se eu não me engano foram 9 pessoas que foram vítimas aí, mais uma vez em mais uma noite violenta na nossa cidade, né? Eu acho até ocorreu um equilíbrio, né? Nós vamos ter esses períodos cíclicos, né? Ou seja, sobe um pouquinho mais, um outro dia a criminalidade ela recua e as coisas vão, eu acredito que num espaço a curto e médio, acho que nós vamos chegar a um equilíbrio e São Paulo vai voltar à tranquilidade, que eu acho que é o que o paulistano precisa, né? Principalmente agora nesse período de festas, né? Então eu acho que isso vai acontecer, essa troca de comandos, essa questão do novo secretário de Segurança Pública, o chefe da polícia, o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, então vai nos dar aí uma tranquilidade maior para esse final de ano e para o próximo ano, obviamente, nós vamos entrar num outro momento. Eu acredito nisso, não é possível que a criminalidade ela continue a resistir. Vai perdurar por tanto tempo, né? Ela resiste há tanto tempo, né? Ela geralmente há esse recuo, né? Nós tivemos esse final de semana aí com 9 mortos, alguns policiais também feridos, alguns bandidos também foram efetivamente mortos, né? Em confronto com a polícia. E isso é um processo comum, é um processo natural. Não há como combater a criminalidade sem que ocorra esses confrontos, né? Esses enfrentamentos, porque o criminoso ele não tem nada a perder, né? É o cidadão de bem que efetivamente é atingido atingido com muita força, né? E a gente fica querendo voltar para aqueles números antigos da violência na cidade, que já eram altos o suficiente, que a gente já tinha o medo, já tinha aquela insegurança, né, de saber que a qualquer momento você pode ser roubado num semáforo, que você pode estar, de repente, num restaurante, acontecer um arrastão. Aquilo tudo que a gente já conversou aqui ao longo do ano no programa, a gente começa a ficar com... Saudade não é uma palavra muito forte para isso, mas a gente começa a querer voltar naqueles números antigos, porque os de hoje realmente estão assustadores, né? Então, quer dizer, a gente já tem que conviver com essa
essa violência que já está, de uma certa forma, banalizada, a gente já meio que esperto, meio que acostumado já com essa situação constante de tensão, e agora tendo que conviver com essa guerra declarada da polícia contra o crime organizado. Eu acho que esse temor, eu acho que todo mundo tem um certo temor em viver, que é um processo natural. Viver em São Paulo, numa cidade como essa, é comum, ou seja, é natural você ter esse temor, essa preocupação constante. Agora, isso não pode perdurar, isso não pode permanecer da forma em que está, né? Não pode ficar como se fosse uma situação comum e a gente vivesse em clima de guerra o tempo inteiro, né? Eu acho que o temor, ele aumenta a partir do momento em que você, por exemplo, pega um congestionamento. Por quê? Porque, na verdade, você para, porque enquanto você está de carro, trafegando, andando, eu acho que esse temor diminui, mas quando você para um congestionamento, isso cria realmente uma insegurança nas pessoas e essa insegurança acaba contaminando, e eu acho que isso que aconteceu nesses últimos 2 meses, né? Porque a gente realmente não tem para onde fugir, né? Da onde você deu exemplo aí, quando o carro para num congestionamento, por exemplo. É uma situação muito complicada para quem está ali. A gente fica em estado de alerta o tempo todo. Você não consegue relaxar. Quer dizer, você já está produzindo ali um monte de hormônios, de substâncias no seu corpo que te deixam em alerta, que não são benéficas para a saúde. Isso aí já é ruim, já não é positivo. Fora que existe sim o grande risco de você passar por um momento. Eu passei por um momento que eu não consigo esquecer. Não fui diretamente assaltada, mas eu vi um assalto acontecendo no carro da frente e você não tem para onde correr, uma situação desesperadora. É uma coisa que você fica rezando para que você não seja a próxima vítima, né? Você sabe que nós tivemos uma operação que ainda está em vigor, chamada Operação Delegada. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas essa Operação Delegada, muitos não sabem que isso funciona. Essa Operação Delegada foi uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo com a Secretaria de Segurança Pública, onde disponibilizou 4.500 PMs, policiais militares, para poder fazer o trabalho do Guarda Civil Metropolitano. Tá? Houve uma certa resistência. Eu tenho uma certa reserva em relação a essa operação delegada, porque, na verdade, como é que funciona essa operação delegada? O policial militar, que trabalha lá 15 turnos por mês, de 12 horas, que já é um turno bastante extenso, e aí ele tem a possibilidade para poder aumentar, que eu acho que o grande problema é salário dos policiais, então ele tem a possibilidade de trabalhar mais 10 turnos de 8 horas fazendo a função do Guarda Civil Metropolitano. Isso foi foi operacionalizado, isso. E você tem vários hoje, principalmente na Avenida Paulista, em alguns pontos, algumas regiões dormitório, né, periferia de São Paulo. Esse policial militar, ele faz a função da Guarda Civil Metropolitana, porque você sabe que ela foi desarticulada, tivemos vários problemas, falta de dinheiro, falta de orçamento, acabou desestruturando. Agora, essa operação delegada, o que acontece? Faz com que um policial militar trabalhe 25 turnos durante o mês. Então, se você for pensar, a médio e longo prazo, você pode criar um estresse psicológico pelo excesso de tensão, né? Porque um policial militar, ele constantemente tem esse estresse em relação ao trabalho que ele vive, ou seja, o tempo todo num policiamento ostensivo. Então essa operação delegada foi colocada em operação e eu acho que agora ela vai ser revista, né? Em que pese você teve aí um salto de salário, porque hoje é o grande problema, o grande pleito dos policiais militares, de todas as forças de segurança, é a questão do orçamento, é a questão do salário. Porque sem dinheiro eles acabam vivendo e morando na periferia. Então isso é realmente um problema. Agora, essa operação delegada, eu tenho uma certa reserva com ela. Inclusive, sobre isso, o jornal americano The New York Times, ele voltou a falar sobre a violência aqui no Brasil, né? E falando justamente, tocando nesse ponto que você comentou agora, que nós já comentamos aqui no estúdio em algumas situações também, que é justamente a falta de investimento, a falta de verba para deixar a polícia mais bem estruturada, para pagar melhor esses policiais, para que eles tenham melhores condições de vida e não vivam justamente ao lado
dos marginais, dos bandidos nesses locais onde a gente acabou de comentar. Né? Olha, são duas coisas que o investimento ele é inevitável. Primeiro é na questão da pessoa humana, ou seja, o policial militar ele tem que ser cuidado. Né? O policial civil também tem que ser, mas hoje eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais pontual, dar um tratamento especial para a polícia militar, dar condições para esses policiais, porque de qualquer forma ele trabalha fardado e consequentemente todos acabam visando essa pessoa. É diferente do policial civil que trabalha paisano, ou seja, há ali um processo natural de se misturar ele entre já tá os meio demais. Misturado, né? Mas o policial militar não, porque ele está até protegido enquanto ele está em serviço, mas e depois quando ele volta para casa dele? Então esse é o grande problema, eu acho que precisa dar uma atenção, então você precisa fazer um investimento naqueles que já existem, né, que são 100 mil homens hoje no estado de São Paulo, você precisa colocar uma quantidade maior de homens, formar esses homens, formar esses policiais militares com qualidade e não quantidade, mas qualidade de formação, e aí você tem que dar melhores condições para esse pessoal, né, esses policiais, e sobretudo você tem que investir em dinheiro, fazer um investimento em tecnologia, que nós estávamos falando a semana passada, ou seja, no Japão funciona dessa forma, né? Hoje nos condomínios, quem mora em condomínio sabe que tem lá todo um trabalho de monitoramento eletrônico, né? Através de câmeras, através de esse tipo de segurança que existe. Então, isso muitas vezes garante a segurança de quem está morando lá, né? Porque existe a falha humana, né? O famoso conchavo do porteiro com o bandido que muitas vezes deixa entrar. Então a gente já tem que contar com isso, né? Pelo menos o aparato de segurança tem que estar garantido para o reconhecimento posterior, caso aconteça algum crime. Né? Então eu acho que e equipamentos, né? Equipamentos eletrônicos, mas equipamentos também, viatura, armamento, né? Armas específicas, né? Que deverão ser utilizadas. Eu outro dia estava mencionando a questão daquela arma elétrica, né? Que chama taser, né? Ou seja, que a polícia de Londres usa. Que a polícia americana usa muito. Nós tivemos há um tempo atrás aqui uma ação completamente que a pessoa acabou morrendo, que acabou investindo. Não, aqui no Brasil, em São Paulo mesmo, investiu, foi brigar. Um brasileiro que morreu, né? Então morreu em função da utilização da arma, porque ela tem uma potência. Então a pessoa, o corpo humano, ele tem a capacidade de resistir a uma única ação. Mas ali parece que teve repetição de ações, entendeu? Então ele apertou uma vez, deu uma descarga elétrica na pessoa e deu uma segunda e uma terceira descarga. Então ele morreu, ele acabou falecendo em função desse excesso no uso da arma taser, tá? Mas eu acho que aqui tem que ser utilizado também, porque é uma arma não letal. É uma arma que você consegue fazer com que as pessoas, os policiais utilizem para poder conter a pessoa, né? Nos Estados Unidos, todas as polícias usam, e aqui é muito difícil você ter a utilização desse armamento. Teve uma ação aí, inclusive da Polícia Militar, que acabou matando o outro porque ele investiu contra o policial militar, teve uma briga corporal, ou seja, a falta dessa arma fez com que o policial, o companheiro, desse um tiro na pessoa e a pessoa veio a falecer. Então, essas ações, elas poderão ser utilizadas com equipamentos específicos. Custa caro? E também trabalha na prevenção, né? Custa caro, mas de qualquer forma é uma necessidade que você tem. Então eu acho que isso é um grande problema aqui no Brasil, a falta de adoção das medidas corretas. Entendeu? Se gasta dinheiro em muita coisa e se esquece de utilizar um armamento correto, né? Nós tivemos aquele problema do ônibus lá no Rio de Janeiro, que a vítima, né, a moça que foi sequestrada, morreu em função da utilização da arma errada. É verdade. Entendeu? Bom, a gente continua a falar sobre esse assunto logo mais. Também vamos comentar aqui os últimos desdobramentos aí, as novidades na Operação Porto Seguro, que as investigações continuam, e esse final de semana a gente teve aí algumas novidades em cima disso. O doutor Eduardo vai comentar aqui no estúdio também. Até logo mais. Daqui a pouco. Eu volto já. Vou dar um recadinho aqui, olha, e volto já também, porque esses e muitos outros assuntos são de nosso interesse, mesmo porque essa Operação Porto Seguro está mobilizando muita gente aí e com toda certeza teremos muito mais novidades para comentar aqui. Estou voltando a conversar aqui com o doutor Eduardo Leite, porque muitas são as informações que a gente precisa comentar com vocês, inclusive sobre a Operação Porto Seguro, que eu estou sabendo que esse final de semana eles descobriram uma ligação dos irmãos Vieira com a Rosemary, né?
a respeito aí de um carro que ela supostamente foi repassado para ela, uma Pajero, uma TR4, e que na verdade seria justamente deles. Foi como se fosse um presente. Conta pra gente um pouco mais detalhes dessa história. Essa operação Porto Seguro, na verdade, ela está tendo um desdobramento. Nós tivemos vários outros desdobramentos, além dessa relação de negócio, né? Porque hoje se transforma o governo federal num balcão de negócios. Então, nós tivemos aí esse rastreamento desse veículo, né, que foi um presente, entre aspas, né? Na verdade, um presente, e que, consequentemente, isso começa a materializar os crimes praticados dentro da administração. Porque como é que você prova um crime praticado? Não é simplesmente através do depoimento, mas, sobretudo, essas ligações perigosas que eles fazem. Então, um repassa o carro para o outro, ou repassa verba, dinheiro em espécie, ou seja, lá no caixa do banco, você vai lá e faz saque, presentes que acabam recebendo, cruzeiros que acabam também recebendo, que foi do caso do subprocurador, subadvogado da Advocacia Geral da União, que também acabou tendo, está sendo considerado o chefe de todo o esquema. Então, essas coisas têm acontecido. Agora nós temos 2 convocações, né? O Congresso Nacional fez 2 convocações, que foi o ministro da Justiça, José Eduardo, foi convocado, e também um advogado geral da União, né? Que também foi convocado, haja vista que o seu subadvogado, né? Ou seja, abaixo dele, foi inclusive afastado, tinha sido nomeado há 11 dias antes de explodir toda essa operação, e agora ele foi afastado, se encontra afastado, e também o advogado foi convocado pelo Congresso Nacional, e estão articulando também outras convocações, dentre elas o ex-presidente Lula, também para explicar ele vai a ser relação. Já existe uma movimentação da oposição dentro do Congresso para ele poder ser convocado, porque na verdade é só convite. Né? Essas pessoas, elas são convidadas, não há uma obrigatoriedade, então há um convite feito, e aí, se a pessoa não deve absolutamente nada, ela vai lá e se explica. Então, se ela fala não vou, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. E esse é o maior problema, porque as pessoas acabam resistindo a essas convocações, porque tem receio de começar a estourar outros escândalos, mas escândalos, eles devem ser, obviamente, investigados. E falando em escândalos, a gente, claro que não deve levar isso como uma coisa comum que aconteça, principalmente na esfera federal. Mas, tá todo mundo escandalizado com essa situação, é claro, mas no fundo, a gente imagina que essas coisas realmente aconteçam com uma frequência até grande, né? Essas trocas de favores, essas nomeações, para que a pessoa depois fique aí pendurada, entre aspas, e devendo favores eternos, porque pelo que a gente viu nessas reportagens que estão sendo mostradas com relação à Operação Porto Seguro, a Rose, como carinhosamente está sendo chamada por todos aí, ela realmente exigia uma série de coisas, e isso foi acontecendo ao longo dos anos, depois da nomeação dos irmãos Vieira para os cargos os quais ela facilitou, né? Segundo o que a operação está acusando. Era pagamento de IPVA, pagamento do seguro, de multa, viagens, enfim, uma série de troca de favores. A história do carro é mais uma delas, né? Isso, na verdade, a gente pode, infelizmente, considerar uma prática comum, não só na esfera federal, mas estadual, municipal, dentro do governo do Brasil? Eu faria uma comparação. A relação que nós temos, uma relação normal, sempre a gente diz o seguinte, que aquela dívida moral, ela é impagável. E esse ditado é interessante, porque ela realmente, de fato, é impagável. Se você faz um favor, você faz por carinho, ou você faz porque você gosta da pessoa, mas é um favor no sentido sem nenhuma vantagem financeira, e, sobretudo, aquele favor é um favor legal, né, legítimo, e daí por diante. O que acontece no funcionalismo público, principalmente o federal, mas tem em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. O problema é que não fica naquela dívida moral,
né? Além de praticar crimes... Isso é cobrado, né, financeiramente. Na verdade, há a contrapartida, é o contra-cheque, né? É a contrapartida. Então, ou é o carro, ou é o cruzeiro, ou seja, então isso não deve ser normal. Para você ter uma ideia, os presentes que um presidente da República, um chefe de Estado recebe, tem que ficar necessariamente para o Estado, porque ele está recebendo um presente de algum outro país, mas quem recebe é o Brasil, ou seja, o governo brasileiro. Então por aí você percebe, ou seja, nem aquele que ele recebeu um presente de um outro governante, de um outro país, ele tem que deixar isso no patrimônio da União. O patrimônio, porque isso é um presente para o governo brasileiro. Claro. Mas isso não acontece na prática. O que acontece na prática é justamente a troca de favores remunerado. Porque se isso acontece... Remunerado com o quê? Remunerado com dinheiro. O nosso dinheiro. É exatamente isso que eu ia comentar. Dinheiro do governo. Porque se isso acontece na esfera privada, por exemplo, dois empresários fazem um negócio, enfim, ficam devendo favores um para o outro, o dinheiro é deles, o negócio é deles, o comércio é deles. Aí que tá. Agora, na questão pública, eles estão fazendo favores, é tal história de fazer continência com o chapéu dos outros. Eles estão fazendo esses favores, trocando esses favores em benefício próprio com o nosso dinheiro, porque inclusive esse final de semana a revista Veja publicou uma reportagem bem completa, aliás, falando a respeito da Operação Porto Seguro, que mostra ali por A mais B a quantidade de favorecimentos que essa Rose conseguiu, justamente através desse tráfico de influências que ela fazia. Eram almoços com o pessoal de bancos e tudo mais, só em restaurante caríssimos, restaurantes assim, de renome aqui de São Paulo, pedindo o famoso vinho caro. Tiveram algumas coisas ali que me chamaram a atenção. E sem tirar um tostão do bolso. Você quer ver uma coisa? Uma das operações que estão sendo investigadas são os pareceres fraudulentos. O que, na verdade, ou seja, um parecer fraudulento é um crime praticado contra o governo brasileiro, contra a administração pública. Então, por exemplo, vem o subadvogado-geral da União, que está abaixo do advogado-geral da União, que dá os pareceres para questões federais, e os pareceres, eles podem ser manipulados, e é exatamente isso que acontece. Então, como é que você pode admitir que um subadvogado, o homem dentro da esfera, o segundo homem dentro da Advocacia Geral da União, de repente vai lá e dá um parecer favorável, fraudulento, para que uma outra pessoa investida na função pública, que era o Gilberto, que foi deputado, inclusive, foi senador, numa ilha aqui na região no estado de São Paulo, né, onde tem um problema estratégico, por quê? Porque as ilhas pertencem à União e elas são só concessões, aí vai lá dar um parecer fraudulento e, sobretudo, cobra por esse parecer. Então, essa troca de favor, isso é uma coisa que realmente o brasileiro não está ainda, por mais normal que possa achar, não, isso acontece, isso não tem jeito, né? Ou rouba mais faz, aquela história toda, aqueles, aqueles ditados que nós já ouvimos. Pode se acostumar com isso, porque isso é banalizar o mau uso do nosso dinheiro. Enquanto tem muita gente aí pendurado do lado de fora do ônibus, todo dia indo trabalhar naquele sacrifício para conseguir o famoso leite das crianças no final do mês, tem gente indo lá em restaurantes caríssimos e tomando o vinho do mais caro. É uma coisa que me deixa pelo menos muito indignada. Eu gostaria que as pessoas em casa se indignassem na mesma proporção. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, dos levantamentos que estão sendo feitos são 122 ligações em um ano e 8 meses entre a Rose e o ex-presidente Lula. Isso não é normal, 122 ligações. Ou seja, então isso no mínimo levanta uma suspeita. Qual é o assunto? Lógico, qual é o assunto? Isso que o povo agora quer saber. Eu acho que essa operação Porto Seguro, efetivamente, ela tem que continuar e o Congresso tem que investigar e tem que punir as pessoas que efetivamente cometeram o desvio da função pública. Tá certo. Infelizmente eu tenho que terminar o nosso assunto. Na verdade, esse foi o nosso último bate-papo aqui ao vivo do ano, mas ano que vem a gente volta a conversar com toda certeza. Doutor Eduardo, eu te agradeço pela parceria que a gente fez esse ano, viu? Felicidades para você, pro bebê, né? E que o ano que vem, se Deus quiser, você esteja conosco de volta. E aí, agora com o menino aí, né, por pé. Mais completando um a família, garotão. Né? Obrigada, doutor Eduardo. Viu? Felicidades.
felicidades para você, viu? Obrigada. Eu não estarei de volta essa semana, mas o doutor Eduardo, na sexta-feira, estará aqui conversando com Marise Dalino, com certeza, sobre esses e tantos outros assuntos de interesse de todos aí. Lembrando que, com relação à violência que nós estávamos conversando anteriormente, o telefone do Disque Denúncia, eu sempre vou lembrar aqui, porque é de grande importância que todos saibam aí na ponta da língua, 181, qualquer denúncia que você quiser, sigilo absoluto sempre. Muito obrigada. Um abraço. Até uma próxima, viu? Tchau. Se Deus quiser. Um ótimo Natal para você, uma ótima também, passagem viu? de ano, Pra tá bom? família, um beijo para todos. Obrigado, doutor Eduardo.